Eu estava ouvindo umas músicas. Eu estava até ouvindo uma música da pastora Juliana, muito linda, por sinal. Nossa, eu encontrei lá no meu WhatsApp, porque meu telefone estava modo avião. Eu comecei a meditar na letra da música que ela estava cantando. Tem que cantar aqui na igreja, viu, pastora Juliana? Muito bonito. Eu comecei a chorar dentro do avião. Eu agradeci, e meu esposo, né, estava na janela, que a dama, tinha que ir na janela, né? Mas eu achei melhor ir no corredor. Estava como? Eu não gosto muito de ir na janela, não, mas ele foi na janela olhando tudo. Eu olhando para ele e falando: Pai, graças te dou, porque o Senhor me deu alguém com quem eu posso compartilhar a minha vida, o grande amor da minha vida. E olha que eu estava ouvindo a música da pastora Juliana, eu estava em comunhão, hein, gente? E eu estava orando e agradecendo a Deus pela vida do meu esposo, por ter uma família, e dizendo: só no Senhor tudo é possível. E foi muito bom. Nas alturas, sem comunhão com o Senhor, foi uma coisa maravilhosa. Eu estava chorando, eu estava de óculos escuros, e ele nem viu. Minha vontade era de tirar os óculos, abraçar ele e falar: Pai, graças te dou por essa bênção que o Senhor me deu. Mas eu pensei assim: todo mundo vai me olhar, né? Mas em todo tempo Deus é bom, amém? Passa a palavra para o nosso lindo pastor. A irmã está falando para vigiar aqui. Nessas alturas do campeonato, eu já tenho neto, tenho um filho. Oi? Deus pode, não pode? Eu estou gerando agora filhos espirituais. Irmãos, paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Nós chegamos agora à tarde, né, por volta de 5 horas, né? E eu estava ansioso para estar na igreja. Foi a conta de chegar em casa, tomar um banho, não deu nem para passar a roupa. E Deus, assim, de vontade de estar aqui com os irmãos, né? O Senhor ministrou muito ao meu coração, a presença de Deus. Esse congresso foi maravilhoso, sabe? Deus comunicou muitas coisas boas no meu coração. E esse ano a gente nem falou muito sobre o congresso, porque tem a prestação do projeto 300, né? Então ficou muito em cima. Mas eu queria que o ano que vem a gente fizesse aí pelo menos a gente levar aí umas 200 pessoas lá para São Paulo. Quantos creem? Amém. Quantos gostariam de ir a São Paulo se for? Levante a mão assim. Amém? E Deus pode isso, não pode, irmãos? O congresso é muito bom, irmãos. Eu falo assim, falei: puxa vida, né? Minha equipe toda não está aqui, como gostaria que estivesse, porque são momentos assim, às vezes, o congresso é igual encontro, às vezes 10 pregações, você fala assim: não dá, mas tem uma que te pega na curva. E essa uma só vale por congresso todo. Amém? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Vamos ler aqui até o versículo 5, tá? Amém? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha.
por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, Deus, derrama a Tua glória, o Teu poder nas nossas vidas. Enche-nos, Senhor, com a Tua presença, com a Tua graça, com o Teu poder. Senhor, nós estamos aqui para ouvir mais do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos envolva com a Tua gloriosa presença. Enche a nossa mente com os Teus pensamentos. Nós repreendemos todo espírito de incredulidade, todo espírito de inquietação. Meu Deus, eu te peço agora, prepara os corações para receber a Tua palavra. Prepara o meu coração para receber a Tua palavra. Hoje, Deus, nós estamos aqui para ouvir mais do Senhor nas nossas vidas. Tu és o bispo desta igreja, Tu és o nosso pastor, e nós, ó Deus, somos ovelhas do Teu pastoreio, e pedimos hoje, doce Espírito Santo, traga uma palavra aos nossos corações, para que possamos esta noite sermos pastoreados pelo Teu amor, pastoreados por Ti, ó Deus eterno. Nós Te glorificamos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Poderia sentar, queridos. Eu queria falar hoje sobre o tema quando Deus derrama a sua presença. Eu fui muito motivado e inspirado pelo pastor César, quando ele ministrou Êxodo capítulo 3, eu já ministrei muitas vezes, já ministrei aqui sobre esse tema aqui, sobre essa passagem, cujo tema era Quem sou eu? Onde o Senhor mostra Moisés, num momento muito difícil da sua vida. Moisés, ele tinha um problema sério de autoestima, era gago, ele tinha um trauma muito grande devido ao seu passado de fracasso, e etc. Ele sofreu muito, ele passou 40 anos no deserto, né? Então ele já tinha esquecido da sua identidade, quem ele era, e de repente ele tem um encontro com Deus. Eu já preguei isso aqui algumas vezes. E lá é interessante que como que Deus, o pastor César pregou nesse texto, e muitas coisas que ele pregou lá vem de encontro que eu tinha falado aqui na igreja. Isso trouxe um avivamento muito grande no meu coração, porque, irmãos, a gente vê que a gente está no caminho certo. Quando você vai ao congresso, e muita coisa, não sei se se os pastores aqui, pastor Osmano, pastor Wagner, pastor Romulo, já viveu essa experiência de pregar alguma coisa e de repente num ambiente muito largo, aliás, um ambiente muito grande, e aí Deus fala aquilo. Isso significa, irmãos, que a gente está no caminho certo. Significa que nós estamos ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo à igreja no geral. Significa que a igreja de Jesus, ela está falando a mesma linguagem, uma só linguagem. E a linguagem que tem, vamos dizer assim, pulsado, né, no nosso coração, chama-se almas. A gente tem preocupado muito com almas, porque esse é o desejo de Deus. O coração de Deus, ele bate almas. As batidas do coração de Deus batem almas. Jesus morreu por almas. Jesus não morreu por coisas. Jesus não morreu por objetos. Jesus não morreu por templo. Jesus morreu por almas. E eu penso isso, e graças a Deus o Senhor me despertou para ganhar almas. Eu estou um pouquinho alérgico, tá, irmãos? Então eu queria falar para você sobre esse tema. Quando Deus ele derrama a sua presença. Aqui fala assim, que Moisés, ele estava, então, apacentando as ovelhas do seu sogro, até que ele tem uma experiência ímpar, uma experiência que seria o divisor de águas na sua vida. Todos nós precisamos buscar uma experiência com Deus que seja um divisor de águas. Porque não tem como a gente servir a Deus sem a sua presença.
A presença de Deus tem que ser constante nas nossas vidas. E quando vem a presença de Deus nas nossas vidas, essa presença vem para mudar completamente, para nos transformar. A igreja precisa viver uma renovação constante, uma renovação espiritual constante. O tempo todo nós precisamos buscar essa presença de Deus, porque essa presença de Deus é que nos traz renovação no dia a dia. Nós precisamos manter a nossa chama acesa. E aqui, olha que interessante, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então veja bem, quando vem a presença de Deus? A presença de Deus, ela vem no momento em que Deus tem um propósito na vida do ser humano. A presença de Deus só chega nas nossas vidas com um propósito. O primeiro propósito é mudar as nossas vidas completamente. O segundo propósito, aliás, o primeiro propósito é se revelar a nós. O segundo propósito é com a transformação. E é uma transformação radical que Deus quer fazer. E eu vi aqui algo que Deus falou e eu jamais tinha pensado nisso. Olha só, e apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então ele viu a presença de Deus, primeiro, ela veio numa sarça, através de um anjo da presença do Senhor. O anjo veio sobre a sarça pegou fogo. Mas é que interessante que muitos arbustos poderiam pegar fogo, devido ao calor do sol, muito quente, poderia pegar fogo ali. Mas a diferença era que o fogo vinha sobre a sarça, mas não consumia a sarça. Então eu quero dizer para vocês que quando vem a presença de Deus, a primeira coisa que acontece é que Deus, Ele vem até nós com a sua presença para nos preservar. É a primeira coisa. Deus quer preservar o teu espírito. Deus quer preservar a tua alma. Deus quer preservar o teu corpo. Então, significa que Deus está nos preservando. Eu quero dizer que hoje você é uma sarça. Você é como aquela sarça que me faz lembrar também em Atos capítulo 2, quando a igreja estava orando, reunida no mesmo lugar, buscando a presença de Deus, orando, e de repente, no dia de Pentecostes, eles ouviram um som. E esse som era um som de um vento. Não era um vento, era um som parecido. E eles olharam assim, eu acredito que fez aquele barulho forte. E eles assustaram, o que deve ser isso? E de repente eles ficaram cheios do Espírito Santo e foram vistos pequenas línguas de fogo, chamas de fogo. E ali eles começaram a falar em línguas. Em línguas. Eles foram cheios do Espírito Santo. E é interessante que isso me fez, o Espírito Santo me ligou, me linkou. Ele linkou a sarça com cada crente que estava cheio do Espírito Santo. A tocha que Deus acendeu na sarça é a mesma tocha que Deus acendeu na vida daqueles 120 irmãos, quando eles foram visitados por sua presença. Então veja bem, irmãos, este fogo que Deus quer acender em nós, é um fogo que vem para preservar-nos na sua presença. Note que aqui o fogo ardia sobre a sarça, mas não consumia a sarça.
Deus preservava. Eu quero dizer para você hoje, você diga para mim assim: eu sou a sarça. O fogo é o Espírito. Então veja bem, essa sarça que vem, que está, você é essa sarça. O Espírito vem sobre você. E agora, queridos, o objetivo, o propósito, quando esse fogo vem, ele vem para preservar você na santidade. Ele vem para proteger você, proteger a sua identidade espiritual, a sua identidade cristã. Por isso é importante você ser cheio do fogo. Porque só com a presença de Deus, só com essa chama do Espírito, nós somos capazes de nos manter santos e irrepreensíveis em amor. Eu lembro de Charles Spurgeon. Ele fala que a graça que não é capaz de transformar, também não salva. Porque a graça, ela vem, e quando ela vem sobre nós, que é um favor imerecido, ela vem e nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus. É pela graça, não é pelo esforço. Mas você recebe a graça de Deus para conservar santo e irrepreensível, lutando, pelo menos lutando para ser santo. Então você persevera. Se você caiu, você levanta. Você não fica caído. Graça não é viver uma vida cristã relaxada, não. Graça é renunciar todos os dias. Se caiu, levanta. Porque se alguém está de pé, é porque está de pé pela graça. Todos nós falhamos, sim, mas a graça nos capacita a lutar, a vencer a nossa carne, a viver uma vida com propósito. Então a presença de Deus, ela tem um propósito. E é interessante que Deus, Ele usou a sarça. Diga assim: eu sou a sarça. Quero ser cheio do fogo. Quero ser usado por Deus. Quero chamar a atenção das pessoas. Veja bem, com o fogo do Espírito, o nosso caráter cristão é preservado. Amém? Repita comigo: com o fogo do Espírito, o meu caráter cristão é preservado. Por isso, irmãos, nós precisamos buscar este fogo de Deus todos os dias. Outra coisa interessante que a sarça ela faz aqui: apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. A sarça também, ela teve quando a presença de Deus veio sobre a sarça, ela teve também um outro objetivo. Aconteceu algo muito impressionante. Foi quando o fogo veio sobre a sarça, ela chamou a atenção de Moisés. Fala assim: quando a presença de Deus está fumegando na minha vida, eu chamo a atenção. Fala assim: eu chamo a atenção. Eu chamo a atenção daqueles que estão próximos de mim. Eu chamo a atenção daqueles que estão distantes de mim. Porque a presença do Espírito está sobre a minha vida. Vocês entenderam isso? A sarça chama a atenção de Moisés. Sabe por quê? Porque a presença de Deus está ali. O Senhor levantou essa igreja, o Senhor levantou o seu povo nos 4 cantos da terra como uma sarça, para chamar a atenção daqueles que estão perecendo e indo para o inferno. Você é essa sarça. Entende, irmãos? Você é essa sarça. E como sarça você precisa arder. A sarça precisa arder. Me lembro que quando
Quando Salomão, eu estou pregando um pouco devagar porque eu estou cansado, tá, irmãos? Mas quando Salomão, ele terminou o templo que Deus tinha falado para Davi construir, abençoou, permitiu Davi construir. Salomão então, com todo o povo, ele vai dedicar esse templo. E aí Salomão, ele vai consagrar o templo, que era o centro religioso da nação de Israel. E ele manda os sacerdotes oferecer o sacrifício. E Salomão então levanta-se numa plataforma alta, de frente para um altar, ofereceu os bois como holocausto. E ele começou a orar, e todo Israel começaram a orar. E de repente o Espírito do Senhor veio sobre toda a congregação. Mas antes disso, Salomão, ele dedicava ao Senhor aquele templo. E de repente veio do céu uma coluna de fogo, um pilar de fogo. Eu vejo que esse pilar, ele deve ter descido assim, em círculo, e veio e consumiu aquele holocausto. E o povo foi cheio do Espírito Santo, dizendo: só o Senhor é Deus. Com o fogo da presença do Senhor, eles começaram a render suas vidas ao Senhor. Eles proclamavam o senhorio do Senhor Deus. Eles diziam: só o Senhor é Deus. Nós só podemos dizer que Jesus é verdadeiramente Senhor das nossas vidas com fogo em nós. Nós só podemos proclamar. E a primeira coisa que você sente quando o fogo vem é o calor. Você percebe que o fogo está próximo por causa do calor. O calor é a manifestação do fogo. O calor é os efeitos do fogo. E o que é esse calor? Essa motivação de servir a Deus. Essa gana de servir a Deus. Esse desespero por servir a Deus. Esse sentimento de arrependimento a cada vez que você falha e você tenta reparar. É o sentimento de gratidão. É você ser caloroso com Deus. Isso é o calor. E às vezes a igreja está perdendo esse fogo, está perdendo esse entusiasmo, está perdendo isso. Por quê? Porque está distante da presença de Deus. Nós precisamos buscar este fogo constantemente. Irmãos, durante a pregação, aí nos momentos eu começava, quando o pastor terminava de pregar, aí dava um intervalo, eu ia ruminando. Eu não vou pregar aqui o que o pastor pregou, irmãos, mas o que eu estou falando aqui foi o que Deus me comunicou nos intervalos. Nem a pastora sabia, eu falei com ela agora, casa. Quando vem a presença de Deus, o que acontece quando vem a presença de Deus? Deus começa a nos preservar na sua presença. Entende? E aí, olha só. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo. A sarça ardia onde? Fala assim: eu preciso arder no fogo. Este fogo é a presença do Espírito. Amém? Mas, como isso é possível? Como eu faço para ser uma sarça? Primeira coisa, você precisa estar no monte de Deus em Horebe. Vira para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: suba em Horebe. Fala assim: vá para Horebe. Fala assim: vá para Horebe do seu quarto. Vá para Horebe do monte. Vai para o Horebe da Bíblia. Vá para o Horebe do jejum. Vá para o Horebe da oração. Fala assim: porque eu preciso estar em Horebe. Porque em Horebe é lugar da presença de Deus.
Dê um forte aplauso a Jesus. É interessante que Moisés, ele olha para aquela cena, e a Bíblia diz, e apareceu o anjo do Senhor numa sarça. Você sabe quem aparece em nós hoje como sarça? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. É Ele que é o condutor da presença do Eterno nas nossas vidas. E aí, a pergunta é, qual que é o propósito de sermos cheios do Espírito Santo? Quando vem a presença de Deus, ela vem com um propósito. O primeiro é transformar as nossas vidas, não é? É nos preservando em nós as características de imagem e semelhança do Criador. Não é isso, pastor Osmano? Não é isso? A presença de Deus tem esse propósito. Pentecoste foi isso, né, pastora Juliana? Ela veio para preservar em nós, ou pelo menos para trazer vida às palavras que Jesus deixou. Então, Pentecostes, pastor Rômulo, ele teve um papel fundamental na história da igreja. É testemunhar desta transformação para os povos. O fogo é essa demonstração. É a forma como nós nos reagimos a essa revelação divina. Muitos reagem diferente à revelação de Deus. Veja bem, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Diga assim, eu sou a sarça. Aí fala assim, então disse consigo mesmo, irei para lá e verei esta grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Sabe por que a sarça não se consome? Porque a sarça estava sendo preservada. Porque a sarça estava ali no estado do sobrenatural. Entende, irmãos? Você precisa, como sarça e eu, vivermos no sobrenatural de Deus. Viver uma vida no sobrenatural não é vendo anjos, vendo isso, vendo aquilo, reteté para cá, reteté para lá e etc. Não é isso. Viver uma vida no sobrenatural é assumindo a imagem e semelhança de Jesus em nossas vidas. Isto é viver no sobrenatural. Porque esses dias eu estava conversando com o Rodrigo lá na academia, não sei se foi com o Rodrigo mesmo, que nós estávamos falando uma coisa não foi isso, Rodrigo? É você viver, deixa eu lembrar aqui, ter experiências com o poder de Deus, e a outra coisa é ter experiência com Deus. Eu falei para você, Rodrigo? Não foi viagem minha, não, né? Uma coisa, Israel teve experiência com o poder de Deus. 600 mil homens preparados saíram do Egito, viram o mar sendo aberto, e aí eles tiveram grandes experiências com o poder de Deus. Mas quando chegaram à terra prometida, 2 homens. Quem eram? Josué e? Pastor Antônio falou que é Josué e Calebe, é isso mesmo? Se o pastor Antônio falou, acredito. Não é isso, pastor Antônio? Mas veja bem, 600 mil homens, todos tiveram experiência com o poder de Deus. Desses 600 homens, só 2 tiveram experiências com Deus, tiveram a revelação de Deus. Por isso que muitas pessoas são batizadas no Espírito Santo e grita, fala, e de repente está lá no mundo. Entendeu, irmãos? Acontece. E nunca mais volta. Quando volta está bom, glória a Deus. Mas quando você vê uma pessoa, nós precisamos, irmãos, ter experiência com Deus.
Precisamos ter essa revelação de Deus. Porque quando nós temos a revelação de Deus, nós podemos até fracassar, podemos cair, podemos fazer coisas terríveis, mas a gente não conforma de ficar naquela queda. Nós clamamos ao Pai, e Ele nos ouve, e Ele nos socorre no tempo da angústia. Você pode estar na lama, filho, mas se você teve experiência com Deus, aquela experiência um dia vai falar alto no seu coração, e você não vai aguentar mais ficar no estado em que você se encontrava. Você reage. Você reage. Então a gente vê alguns propósitos aqui nessa presença de Deus. Entende, irmãos? Nós temos que ter experiência com a presença de Deus. Às vezes as pessoas buscam o poder de Deus, mas não buscam a Deus. Buscam as bênçãos de Jesus, conhece muito das bênçãos de Jesus, mas não conhece o caráter, não conhece da pessoa de Jesus. E aí, queridos, veja bem, Moisés olhou, né? E então disse consigo mesmo: irei para lá, verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus do meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Terra santa. Santo em hebraico significa Kodesh, santo. E a ideia de Kodesh é separado, é demarcado. Separado. Quando o Senhor fala, sede santos, porque eu sou santo, é porque Ele está falando, vocês precisam ser separados para mim, apartados para mim. Vocês são pessoas escolhidas para mim, como eu sou separado, e vocês precisam ser separados. Como eu sou diferenciado, vocês precisam ser diferenciados. No mundo antagônico a mim, é necessário que vocês sejam pessoas separadas. Kodesh, santo. Olha só, é um adjetivo. Você adquire a qualidade, Deus te vê, Ele te elogia como santo. Entende? Somos santificados pelo Espírito Santo. Jesus nos santificou, Ele nos separou para o Pai. Agora Moisés, ele entende que para aproximar de Deus, ele tem que ser santo. A sarça estava em território santo. Repita comigo aqui algo muito importante. Eu como sarça, eu vou demarcar o meu território, eu vou proclamar que o meu território é santo, porque o meu território está Deus. O Senhor visitou o meu território e declarou santo, demarcado por Ele. Vocês entendem isso? Não entenderam, não. Então, olha só, você que entendeu e aplaudiu o Senhor, o que você entende? Que a sua casa é território santo. A sua empresa é território santo. A sua família é território santo, porque aonde você pisar, Deus vai declarar santo, separado para eles. Então existe uma grande possibilidade dos seus parentes serem transformados através da sua vida, porque em você está o fogo do Espírito, e aonde você vai, a santidade te alcança, a santidade te acompanha. Eu entendi isso lá no congresso, no intervalo. Ninguém ministrou isso para mim, o Espírito Santo ministrou. Por isso que é bom, né, irmãos? Pastor Wagner, eu entendi que eu sou a sarça,
eu entendi que o ambiente onde eu estou é santo. Eu transporto a santidade de Deus assim como a arca transportava a presença de Deus. Entende? Eu entendi isso, irmãos. Eu entendi que eu também sou o templo do Espírito, o mesmo Espírito que encheu o templo de Salomão com toda a sua glória. Ele agora me enche e me separa, me declara santo, e aonde eu vou, eu transporto agora essa santidade, e aonde eu vou, a santidade me acompanha. Sabe por quê? Porque eu sou território de Deus. Eu sou a sarça, você é a sarça. E aonde a sarça está, o fogo queima. Fogo queima pecado, malícia, prostituição, lascívia, glutonaria, orgulho, murmuração, inveja e dissensão. Aí eu canto: manda fogo, fogo meu Senhor, manda, faz meu coração arder. Quantos conhecem essa música? Cadê quem? Conhece? Glória a Deus, só a gente do fogo conhece, né? Vocês estão sendo do fogo, tá? Irmãos, eu descobri que essa santidade me acompanha a partir do momento que eu me posiciono no lugar correto. Aonde? Em Horebe. Né, Fernando? Horebe é lugar da presença de Deus. Cada um tem o seu Horebe particular. Você precisa subir em Horebe. Em Horebe, o monte de Deus, é onde nós recebemos as revelações de Deus. Entende? É em Horebe. Você está na luta, vá para Horebe. Deixa o fogo de Deus te consumir. Entendeu? Te encher, perdão, não consumir, desculpe. Tem gente que canta assim: Senhor, quero ser consumido pelo teu fogo, misericórdia. Não fala isso não. Tem até música assim, não tem? A pessoa quer ser consumida pelo fogo. Não dá, não pode, irmãos. Né? Então a gente fala: Senhor, queima, mas não me consome. Deixa queimar. É igual eu com o Rodrigo lá. A gente começa a fazer exercício, né, Rodrigo? Aí fala: deixa queimar, né? Eu começo a fazer exercício de perna lá, e o Rodrigo: vamos, pastorzão, vamos, deixa queimar. Eu: deixa queimar. Eu pensei, na próxima eu vou levar o Reginaldo para me ajudar. Mas uma coisa interessante, queridos, que como que Deus, Ele tem um propósito. O propósito da sarça era chamar a atenção de Moisés. Repita comigo: o propósito da sarça era chamar a atenção de Moisés. Amém? Fala assim: o meu propósito é chamar a atenção dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus tios, dos meus primos, de todos os meus parentes, os meus vizinhos, os meus colegas de trabalho. Este é o meu propósito, porque eu sou a sarça, o fogo de Deus está em mim. Amém? Para encerrar, hoje você foi a sarça, hoje você é a sarça, amém? Um dia você foi Moisés, sabia? Mas como pastor Moisés, não. Moisés estava acabado. Um dia ele foi o príncipe do Egito, deixou de ser, porque cometeu coisas erradas, foi exilado da sua terra, ele fugiu. Moisés estava sem identidade, até que um dia uma sarça chamou a atenção, porque ali estava a presença de Deus. Um dia você foi Moisés, hoje você é a sarça. Um dia eu fui Moisés, hoje eu sou a sarça. Agora, Moisés, depois que teve o encontro com Deus na sarça,
ele foi transformado. Com todos os seus vacilos ali naquela hora, né? Com muitos questionamentos, e ele lançava argumentos, Deus derrubava. É na sarça que Deus derruba os seus argumentos. Ele falava uma coisa, mas Senhor, eu sou gago. O Senhor falou, quem fez a boca do homem? Entende isso? Né, Mariana? Quem formou o seu útero? Não foi isso que você falou aqui? Que você recebeu a cura? Porque no ambiente de fé, todas as coisas são possíveis, viu, irmãos? Você tem que tirar essa velha mentalidade do velho Moisés. Tira isso, acredita nos milagres. Você quer ver maior milagre do que a ressurreição de Jesus? Não existe. O restante tudo é fichinha. Quer ver maior milagre, tendo Jesus sendo assunto aos céus? Então, deixa de ser incrédulo, pelo amor de Deus. Acredita no sobrenatural. Por isso que a igreja está viva. Uma igreja que não tem o sobrenatural, ela está morta. Um dia eu fui Moisés, hoje eu sou a sarça. Transporta a presença de Deus. Agora Moisés vai ao Egito e, levando agora a presença do Senhor, ele cumpriu o papel que a sarça fez na vida dele. Ele manifestou a luz do Senhor em toda a terra do Egito. O Egito conheceu o rei, o Deus de Israel. Você esteve no Egito, filho, no mundo. Agora, você teve um encontro com Deus, e Deus quer te usar para chamar a atenção do Egito lá fora, assim como Ele chamou a atenção de Moisés através de uma sarça. Nós precisamos entender qual é o nosso papel, precisamos entender qual é o propósito da presença de Deus na igreja. A presença de Deus na sua vida é para que você venha alcançar, chamar a atenção de outras pessoas. Para de servir a Deus só para você, é injusto. Deus te chamou para que você trouxesse outros para Ele. Entendeu? Lembra daquela passagem, né, de Filipe, Natanael, não é isso? E aí eles tiveram um encontro, né? Me lembra aqui mais ou menos, né? Que chegou, foi Filipe, né? Que falou, né? Natanael, encontramos o Senhor, não foi isso? E aí ele fala assim, ele é de Jerusalém, ele é de Nazaré, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Mas lá veio. E quando ele aproximou de Jesus, ele falou, filho, eu te vi, ó, sentado no arbusto, assim, assim, assim. Uau, é o Messias. Meu irmão, faça como os discípulos do Senhor. Faça como um dia alguém chegou perto de você e te deu um folheto. Chame a atenção das pessoas. Faça como a Vivi, que ela revirou Nova Sintra. E no dia aqui do Somos Um, 8 pessoas da célula dela aceitaram Jesus. No sábado que antecede o Somos Um, é o maior amor. Vá a toda a igreja. Foram meia dúzia de pessoas somente, vamos falar assim, se foi 30 pessoas, foram muito, não é isso? No dia, né? Mas eu te garanto que nem 30% da igreja estava presente. Imagine se toda igreja cumprisse o seu papel de sarça, lá naquela praça do Betânia, lá no Nova Sintra, lá nos bairros aqui adjacentes, se cada um cumprisse o seu papel como sarça. Entende, irmãos? Deus tem um propósito. Repita comigo, Deus tem um propósito. Porque eu sou a sarça. Amém. Foi o que Deus ministrou. Essa é a palavra que o Espírito Santo ministrou, e eu saí de lá assim, Senhor, meu Deus, que coisa profunda, eu ainda não tinha pensado nisso. Entendeu?
que a gente tem o mesmo papel que a sarça teve. Sabe, Deus usou um arbusto para chamar a atenção de Moisés. Ainda mais a gente, queridos. Quanto mais nós, que somos imagem e semelhança do Altíssimo, o que Deus não pode fazer através das nossas vidas? Eu tenho certeza que se você subir em Horebe, Deus vai te dar dom de curar, Deus vai te dar dom de operação de maravilha, Deus vai te dar dons para revelar algo, Deus vai te dar dons para profetizar algo, Deus vai te levantar com mistérios profundos, você vai ser um operador de milagres. Puxa vida, pena que vocês não aplaudiram o Senhor, né? Entendeu? Não é eu, não. Vocês acham que os milagres não podem acontecer através das suas mãos? Hein? Quantos acreditam que há a possibilidade de Deus realizar um milagre através das suas mãos? Sabe por quê, irmãos? O poder não está concentrado aqui no pastor William, nem na pastora Janete, não. Nós não somos detentores do poder. Os dons é para ser usado na igreja toda. Eu quero ouvir você fazer uma visita e orar para uma pessoa leprosa e ela ser curada. Eu quero ouvir você chegando numa casa, orar para um canceroso e ele ser curado. Eu quero ouvir uma pessoa chegar aqui, testemunhar, falar assim, olha, eu era assim, assim, mas o Guilherme teve na minha casa e ele disse assim, 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 e algo aconteceu. Eu quero ouvir testemunhar que um paralítico andou na sua célula. Eu quero ouvir isso, irmãos, olha só a igreja. Tem gente que é contra a célula. Olha que pensamento, com todo amor e carinho. Põe amor nas minhas palavras. Olha que pensamento medíocre. Ah, mas célula não está na Bíblia. O que está falando nas casas, então? O que fala lá? Que a igreja reunia de casa em onde? Em casa. Compartilhando o pão. Compartilhando a palavra. Era onde os dons se manifestavam. Entende, irmãos? Você pode ser usado por Deus. Deixa de ser crente só para você. É ruim sair da zona de conforto? É, mas Deus quer que você saia da sua zona de conforto. Amém? Saia da sua zona de conforto. A gente tem que sair, irmãos. Horebe é alto, viu? Eu lembro que quando em 2007 eu estive em Israel, estive no Egito. E o lugar supostamente é o Monte Sinai. Há controvérsias, mas eu subi, fui lá no alto. Eu saí, eu e o pastor Fernando, com uma caravana, nós subimos ao monte. Era 11h30 da noite. Nós chegamos lá no topo do monte às 5h45 da manhã. Estão rindo? Gente, eu não sei como. Eu cheguei lá, minhas pernas estavam assim, ó. Eu fiquei com medo, porque uns foram de camelo, né? O beduíno colocava a pessoa no lombo do camelo e só dava um tapinha, que o camelo ia no piloto automático, até lá em cima. É o quê? E assim, o espaço era de mais ou menos 1,5 metro, no máximo. Ia tudo pirambeira embaixo. Eu não ia mesmo. O pessoal, os que subiram, chegou lá em 3 horas. E o camelo só aqui no automático, ó. Falei, o quê? O beduíno ia na frente com o dele e a caravana atrás. Eu não vou a pé. Eu tenho fé, mas nem tanto. Hoje eu tenho que confessar meu pecado, né? Eu vou no Monte Sinai nessa incredulidade. Irmãos, eu cheguei lá 5:45 da manhã. Você sabe quantos minutos eu fiquei lá? 40 minutos. Tive que descer. Para descer eu gastei 2 horas. Olha como é que, porque é íngreme. 2 horas. 9 horas da manhã, não era 9 não, eu saí de lá mais ou menos isso, 7, eu não me lembro bem.
Mas só sei que na hora que eu cheguei lá embaixo, o sol estava rachando mamona, de tão quente que era. Entendeu? Subir em Horebe dá trabalho. Fala assim, subir em Horebe dá trabalho. Amém? Então vocês estão entendendo que para vocês continuarem fumegando, sendo sarça, tem que o quê? Trabalhar. Fala assim, meu nome é trabalho. O meu trabalho é fazer a vontade daquele que me enviou. Você quer um paradigma? Jesus é o modelo. Jesus enviou o Pai, aliás, o Pai enviou Jesus e Jesus nos... Quando é que Ele nos enviou? Ide. Fala, pastor Antônio, alto. Não, fala alto. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Eu pedi ao pastor Antônio porque tem aquela voz assim, né? Amém? Foi essa a ordem que o Pai nos deu, que Jesus nos deu. Então essa palavra que o Espírito Santo trouxe para você, primeiro me entregou, é uma responsabilidade. Amém? Quem está feliz com Jesus, dê um forte aplauso ao Senhor. Amém? Quero passar a palavra aqui para minha preciosa esposa. Que Deus abençoe. Irmãos, eu quero comunicar a vocês que agora, quinta-feira, dia 11, teremos o nosso pastor coreano. Lembram que o pastor falou aqui? Ele vem direto da Coreia para o Brasil, vai pregar na igreja do pastor Robson e vai estar na nossa igreja quinta-feira, dia 11. Sexta-feira não haverá culto, nosso culto de sexta será transferido para quinta-feira. Amém? Ele vai compartilhar conosco, porque o povo coreano, eles têm muita experiência com oração, né? Eles oram muito. E ele vai estar aqui dia 11, às 20 horas. Então, o nosso culto de sexta será transferido para quinta-feira. Fale nos seus grupos de WhatsApp, né? Pessoas talvez hoje não vieram. Oi? Traga visitante. Vai ser muito bom, vai edificar sua vida, da pessoa também que vier. Amém? E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Um ambiente de fé é que gera milagres. Amém. O Espírito do Senhor tem ministrado ao meu coração. Deus pode. Contar uma experiência para vocês. Chegamos no ginásio. Aí estava lotado, não tinha cadeira. E procura um lugar, procura. Eu estava junto com a Claudinha do Alberto. Eu falei, aí deixei. Pastor William, o pastor Irlan, estava à frente também a Tati, e eu falei, Claudinha, peraí, Deus pode, Ele pode todas as coisas, e pode preparar um lugar confortável para a gente sentar. O senhor acredita, pastor Osmano? Nós andamos assim, tinha as 5 cadeirinhas confortáveis, eu disse, mas meu Deus pode, sentei. Olhei assim, falei, não acredito, que eles tinham barrado a gente lá em cima, que era a área, né, para os pastores. E quem estava conosco não podia entrar. O pastor disse, então não quero ficar aqui. Tudo bem. Depois, chegamos de novo, estava lotado o lugar. Aí o pastor, nossa, a gente não pode ir para lá, porque aí eles não podem entrar, não são pastores, só nós temos uma pulseirinha. E foi caminhando. Aí eu, de novo, Deus pode. O senhor está vendo, Senhor? Não tem lugar para ninguém sentar. Nós não queremos sentar ali, porque nossas ovelhas não podem ir conosco. Mas Deus pode. O Senhor pode preparar um lugar confortável para todos nós sentarmos. E fui caminhando. Aí, de repente, o pastor Ricardo, pastor William, vem cá. Aí o pastor, oi, pastor, paz do Senhor, você não vai sentar aqui? Não, não. Estou com com os irmãos aqui, eu prefiro aqui. Não, vai entrar você e todo mundo. Aí eu disse, eu não te falei, Claudinha, Deus pode. Só os irmãos da nossa igreja que sentaram naquele lugar conosco. Gente, pode parecer pequeno, viu? Mas para mim foi tremendo.
Amém? Então Deus pode todas as coisas. Quando você estiver diante de uma dificuldade, eu creio que Deus está preparando essa igreja, gerando, dando fé. Ele quer dar fé, para que essa fé venha gerar o milagre no nosso meio. Amém? Fique de pé e não se esqueça, sábado teremos o quê? Amém? Quais doações? Pois é, quem for participar, gente, das doações que a gente vai fazer da festa Country, eu quero pedir o seguinte para você trazer na quinta-feira, já que a gente vai ter um culto aqui, tá? Vocês que, as células que estão participando, aí eu peço você que traga na quinta. Oração, Dona Divina, vai fazer uma operação de bexiga. Ok. Então, Rede de Mulheres, né? Quarta-feira, né? Estão todas convidadas. É empoderamento e submissão, né? O que é isso, hein? Estão todas convidadas. Quarta-feira agora, né? É mesmo, é quarta agora, dia 10. Viu, gente? Quarta-feira teremos Rede de Mulheres, empoderamento e submissão. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. As redes têm sido uma bênção e Deus vai falar com você. Bem rapidamente, vamos orar então para a Divina, que vai fazer uma cirurgia na bexiga, amém? Diga comigo, Deus pode. Deus pode. Ele pode todas as coisas. Amém? Deus pode tocar o ventre da estéril. Deus pode gerar vidas. Ele pode todas as coisas. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor ministrou ao meu coração. Foi o Senhor quem me disse. Por isso, Senhor, quero colocar a vida, Senhor Deus, da Dona Divina em tuas mãos. Deus pode todas as coisas. Deus pode fazer com que a situação que pareça ser complicada demais ou temerosa demais, ser muito simples, porque o Senhor pode todas as coisas. Por isso eu coloco a vida desses médicos em tuas mãos, que não sejam as mãos deles, mas as mãos do Senhor. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, se o Senhor quiser, porque o Senhor pode, opera um milagre, Senhor Deus, na vida desta pessoa, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós abençoamos essa cirurgia, ó Pai, e pedimos que a tua presença seja, ó Deus, naquele lugar, em o nome do Senhor Jesus, amém. Coloque a mão no seu coração, receba a bênção do Senhor sobre a sua vida, amém. Quem sabe, no decorrer dessa semana, Deus não vai te surpreender, porque Ele pode. Quero falar com você depois do culto, Raquel, vai embora não, porque Ele pode todas as coisas, amém? Que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, que o azeite não falte sobre a tua cabeça, que a graça maravilhosa e salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, e o insondável amor do nosso grande Deus e Pai, aleluia, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todos nós, aleluia, e com todo o povo de Deus na face da terra hoje, até a vinda do nosso Senhor Jesus. Uma semana de boas notícias, porque Deus pode. Uma semana de bênção sobre a sua vida, porque Deus pode. Uma semana de portas abertas, porque Deus pode. Uma semana de vitória sobre a sua vida, eu profetizo, porque Deus pode, amém?